Boa noite, eu sou o Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. A gente está fazendo hoje uma super live Compliance Criminal. A gente está recebendo hoje aqui o Fernando Galvão, Ciro Chagas e o Marlos Gomes. Gente, é um prazer estar recebendo vocês aqui no canal Senhor Criminologia. E esse evento aqui é um evento que a gente faz sobre direito penal econômico com muita felicidade para vocês e com palestrantes de altíssimo nível. Para a gente não perder tempo aí, já passa a palavra para Fernando Galvão. Seja muito bem-vindo, Fernando. Com você de mais esse evento, e em especial com os queridos amigos Marlos e Ciro. Você faz uma apresentação de todos primeiro? Como é que a gente conversa? Pode apresentar o Marlos e o Ciro para a gente e já começar a sua palestra, fica à vontade. Bem, então eu acho melhor que cada um se apresente, né? Se apresenta então para nós aí, o nosso grande penalista nacional, Fernando Galvão. E depois eu vou passar a palavra para o Marlos, o Ciro, e volto para você. Que isso. Eu mando um abraço para o Emanuel, para o professor Arthur Gueiros, lá do Rio de Janeiro, que também nos acompanha, a turma do CPJM. Lélio, você nos convidou para conversar um pouquinho sobre o compliance criminal e, recentemente, nós publicamos um livro que é fruto de uma atividade de pesquisa de um grupo que nós três participamos, eu, o Marlos e o Ciro. O Marlos e o Ciro têm muita experiência na área do compliance, eu acho que cada um conta o que achar mais interessante. Nós fizemos, então, um grupo de pesquisa que, registrado no CNPq, se dedica a refletir, né, sobre questões relacionadas à compliance e sua, digamos, repercussão criminal. É interessante perceber que o tema do compliance ele surge numa perspectiva mais administrativa, né? A referência expressa a programas de integridade está na lei e no regulamento da lei anticorrupção, que, em relação às pessoas jurídicas, se apresenta como um instrumento sancionador exclusivamente no âmbito administrativo, né? Nós ainda não, digamos, exploramos as possibilidades que o compliance oferece na perspectiva de uma responsabilidade criminal. Quando nós vamos examinar as possibilidades de responsabilidade de pessoa jurídica, e nesse texto, que é possível baixar em PDF de maneira gratuita, nossa ideia é divulgar mesmo essas reflexões, que seja acessível, né, para as pessoas que se interessam por esse tema. Eu fiz uma pequena contribuição tratando dos programas de integridade e da responsabilidade penal de pessoa jurídica, mas, em alguma medida, projetando possibilidades, né? Hoje nós só temos responsabilidade penal de pessoa jurídica no subsistema do direito penal ambiental. Então, lá nós temos um artigo, e veja, é só um artigo, o artigo 3º, que traz os requisitos para essa responsabilidade e se baseia num modelo de heteroresponsabilidade, ou seja, é necessário que uma pessoa física realize uma conduta que caracterize um comportamento típico, né? E os tipos penais da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, são todos referidos à conduta, e, se satisfeitos os demais requisitos, nós teríamos a possibilidade de responsabilizar a pessoa jurídica, e, nesse modelo, autor de crime é sempre uma pessoa física
e o responsável poderia ser uma pessoa jurídica. Bem, na Lei 9.605, nós temos uma referência muito tímida. Nós temos uma previsão no artigo 6º que menciona os critérios de aplicação de pena, e nesses critérios de aplicação de pena, um dos itens eu interpreto como circunstâncias judiciais que se acrescem àquelas do 59, esse é até um aspecto interessante, né? A legislação especial não dispõe contrariamente, como poderia se imaginar pela referência do artigo 12, né, do Código Penal, que diz assim, aplica-se os dispositivos na parte geral, salvo disposição em contrária. Bem, a Lei 9.605, não me parece, traga disposição em contrário. Traz novas circunstâncias judiciais. E, entre elas, existe uma que diz respeito, então, ao cumprimento, ao anterior cumprimento da legislação ambiental. Veja, só isso, muito pouco, não é? E no âmbito criminal, há uma insegurança no que diz respeito aos efeitos que a adoção de um programa de compliance pode trazer em benefício às empresas que adotem, que implantem esses programas. Ora, qual é a vantagem que o empresário tem de implantar um programa de compliance se a lei não é clara no que diz respeito aos efeitos, digamos, os benefícios que essa iniciativa pode trazer? Nós temos que avançar nessa área. Nós temos o projeto de lei 236 de 2012, que ainda tramita no Senado. Eu digo ainda porque começou no Senado e ainda se encontra no Senado, e propõe um novo Código Penal, não é somente uma parte geral, mas um novo Código Penal, com ajustes na sua parte geral e com a inclusão de muitos crimes que hoje são previstos na legislação extravagante, numa iniciativa de recodificação, não é? Para que nós tenhamos essas referências num único estatuto. E nesse projeto nós temos a ampliação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, das possibilidades de utilização dessa responsabilidade, que agora, aprovado esse projeto, passariam a abranger crimes ambientais, já temos, crimes contra a administração pública e crimes contra a ordem econômica e financeira. Eu acho que essa proposta é de muita felicidade. Nós teríamos um instrumento interessante para trabalhar uma perspectiva ainda não desenvolvida entre nós, que seria de uma prevenção empresarial. Nós temos as velhas noções, né, de prevenção geral, especial. Isso vem do nosso direito penal liberal, né, referência ao Feuerbach. E aí essas noções estão muito consolidadas, muito embora a capacidade de realização, né, dessas propostas não seja exatamente aquela que se imagina numa apresentação formal, né? Assim, a pena ameaça, e aí as pessoas se intimidam, e etc. Mas existe, sim, uma influência positiva no sentido da evitação de crimes. E, no que diz respeito às empresas, nós ainda não temos essa referência no direito penal. Temos no direito administrativo sancionador. Bem, então, o PL 236, lamentavelmente, reproduz a previsão do artigo 3º da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. O que isso quer dizer? Mantém um modelo de heterorresponsabilidade, em que o autor do crime é a pessoa física, a responsabilidade, então, é dirigida à pessoa jurídica, atendidos alguns
pouquíssimos requisitos e nós não avançamos na perspectiva de uma prevenção empresarial e nem tampouco nas garantias que são necessárias à, digamos, intervenção punitiva em pessoas jurídicas, não é? Uma segurança que uma teoria do crime da pessoa jurídica poderia dar, nós ainda não temos. Bem, é possível criar uma teoria do crime da pessoa jurídica, em outro texto eu sustento essa possibilidade, acho até que é muito mais fácil do que se possa, no primeiro momento, imaginar, se os crimes, né, ambientais, os crimes contra a ordem econômica e financeira e contra a administração pública são instituídos por tipos referidos à conduta, não chega a ser nem necessário refazer os tipos. Basta uma norma de extensão, uma norma de adaptação, como aquela que nós já temos no caso da omissão imprópria, não é? Nós temos uma norma que não é exatamente muito clara, poderia ser melhor, mas ela diz assim: a omissão é penalmente relevante quando, e nós entendemos que isso quer dizer que devemos considerar aquela omissão como se fosse uma ação para fins de caracterização do tipo, que é construído com referência a um comportamento, e esse comportamento é comissivo, né? Então, nós construímos os crimes comissivos por omissão com um artigozinho pequeno, uma construção normativa simples, e poderíamos fazer tudo isso em relação a todos os demais aspectos da teoria do crime para a pessoa jurídica, dando a ela uma segurança no que ela deve ter cuidado, quais são os efeitos que a implementação de um programa de integridade poderia trazer. Numa abordagem assim, muito resumida, né, só para indicar, me parece que a doutrina, até então, tem trabalhado com a ideia de um defeito de organização como uma referência fundamental desse discurso de responsabilização da pessoa jurídica, e essa ideia precisa de alguns ajustes. Um defeito de organização que poderia ser suprido por um programa de integridade, ou seja, um programa que leva a uma organização melhor, mais cuidadosa da empresa, mais atenta às questões de conformidade, não pode, digamos assim, resolver todos os problemas ou ser, digamos, o único referencial dessa construção. Porque se existe um programa de integridade muito bem feito, mas a direção da organização opta por não atender aos alertas que foram gerados nesse sistema de controle interno e toma decisão por realizar as atividades que são ilícitas, que violam a lei, nós não podemos justificar com a existência do programa. O programa não conseguiu evitar aquela, digamos, atividade ilícita. Então, é muito importante perceber, numa possível construção de teoria do crime para a pessoa jurídica, aonde um programa de integridade pode repercutir melhores efeitos, não é? A previsão que nós temos hoje é muito insuficiente, né? Na lei de crimes ambientais, há antecedentes no cumprimento da legislação ambiental. Não deixa nem, digamos, refletir um pouco mais, discutir as peculiaridades de cada caso. Eu entendo que um programa de integridade poderia repercutir efeitos na caracterização de um tipo culposo para a pessoa jurídica. Vejam,
Eu estou falando de uma teoria do crime. A teoria do crime tem um plano objetivo que é suprido com uma construção normativa semelhante à dos crimes homicídios impróprios. E nós temos, então, que fazer atribuição de tipos dolosos ou culposos às pessoas jurídicas. Veja, esse é um problema que nós temos até hoje, né? Nós temos hoje. Como que o fato culposo da pessoa física se transforma em responsabilidade por fato culposo da pessoa jurídica? São, digamos, ajustes que nós precisamos realizar, né? E quando nós pensamos, então, em uma teoria do crime da pessoa jurídica, a atribuição de um tipo culposo ou a atribuição de um tipo doloso pode ser impactado pelos cuidados que um programa de integridade é capaz, então, de comprovar terem sido tomados. Um programa de integridade registra todas as ações, todas as medidas. O sistema de controle interno tem, digamos, muita abrangência, muitas ações, e uma delas é, evidentemente, o registro dos cuidados, né, que foram adotados e tal. Então, um tipo culposo fala da inobservância de dever objetivo de cuidado. E aí nós podemos entrar nessa discussão para atribuir tipo culposo a uma pessoa jurídica se ela tomou ou não tomou os cuidados, né? A pessoa jurídica tem, digamos, uma estrutura organizacional que, digamos assim, conta com a contribuição de pessoas físicas, né? Digamos assim, força de trabalho, não é? Capacidade intelectual e capacidade de raciocínio para tomar decisões, elaborar estratégias, etc. Mas também conta com um acervo de dados, um acervo de, digamos, informações que passam a ser patrimônio da empresa, não é? Ao longo das suas atividades, ela vai, então, arquivando informações relativas ao entendimento sobre determinada questão, se há ou não conformidade daquela atividade, se a lei permite, se não permite, permite em qual ou tal situação. E esse conhecimento, que a gente pode até dizer que é um conhecimento institucional, não é um conhecimento de uma pessoa, não é assim aquela capacidade da pessoa, mas sim um acervo, né, que agora faz parte do patrimônio daquela organização. Ele pode ser bem organizado ou mal organizado. Se ele é bem organizado, ele tem mais chances de oferecer informações corretas sobre a ilicitude das atividades que são desenvolvidas. É claro que é possível que a empresa de grande porte tenha um setor jurídico próprio, é possível que ela tenha digamos, um escritório de apoio, mas ela, então, faz uma avaliação sobre as informações que ela tem. E um programa de compliance, um programa de integridade, pode organizar de maneira adequada essas informações para oferecer uma, digamos, condição de decisão, e decisão institucional, né? Decisão mais adequada. E aí, a gente está falando de uma teoria da pessoa jurídica, teoria do crime da pessoa jurídica. Não é uma questão do diretor decidiu, do presidente decidiu. Não, a questão seria qual foi a decisão da empresa que é tomada com base nas informações que são disponíveis, que ela tem, então, para trabalhar e como ela lida com isso. São propostas que, digamos assim, provocam reflexões sobre a segurança que nós devemos dar às empresas para que
possam ser estimuladas, não somente naquela lógica antiga da ameaça, né, da coação psicológica da norma, então a pessoa fica com medo, mas dar um caminho, não é? Se organize melhor, e não haveria a possibilidade de caracterizar um crime culposo, se organize melhor, tome decisões acertadas sobre a conformidade ou desconformidade da sua empresa, e quando nós formos falar em consciência de ilicitude, claro, agora uma consciência de ilicitude daquela organização, nós vamos perceber se era possível evitar aquele erro de compreensão sobre ilicitude, se não era possível. E aí, quando pensarmos em uma culpabilidade empresarial, isso no contexto de uma teoria do crime da pessoa jurídica, uma culpabilidade empresarial, termos um norte, não é? Para resolvermos essa questão da consciência da ilicitude. Prezado Lélio, não sei se eu falei demais, eu fico com esse medo, porque eu fico feliz até de ver as pessoas mandando abraço a todos aí, é muito interessante essa maneira de relacionar, né? O Lélio vai nos colocando em contato, mas olha, nesse texto, nesse livro, tem textos muitíssimo interessantes, do Marlos e do Ciro. Eu fico muito feliz de poder participar desse programa, desse encontro com esses dois queridos amigos que são profissionais muito competentes, com muita experiência, e tenho certeza que vão, assim, nos oferecer muita coisa interessante para a reflexão sobre integridade ou compliance na perspectiva criminal. Obrigado, Lélio, acho que foi bacana, já falei demais. Beleza. Antes de passar a palavra para o professor Marlos, eu vou só avisar vocês todos aí que o link do livro está disponível, né, Fernando? O link é só baixar o livro, né? Não tem que fazer cadastro, nada não, né? Beleza, então o link está disponível para vocês no vídeo aqui, e eu vou disponibilizar também na área de comentários, para ficar mais fácil, que você só clica lá e já vai cair direto no livro, você baixa ele para você ter esse trabalho maravilhoso aí. Gente, vamos receber então Marlos Gomes. Marlos, seja muito bem-vindo nessa noite aí ao canal. Espero que você e o Ciro voltem outras vezes aí, que o Fernando já é parceiro nosso, já permanente já. Marlos, a palavra é sua. Lélio, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com o mestre Fernando Galvão, professor da UFMG, de que tive o prazer de partilhar algumas reflexões ao longo de um semestre no programa de pós-graduação, e também meu amigo Ciro, que também tivemos uma série de discussões propositivas em torno dessa temática que é extremamente rica e repleta de perguntas cujas respostas nós estamos buscando. Obrigado de verdade. Falar depois do professor Galvão é muito desafiador e difícil. O professor Fernando Galvão já falou quase tudo, mas eu gostaria de compartilhar algumas reflexões, especialmente levando em conta esse artigo que eu tive o privilégio de escrever sobre os acordos de não persecução, os acordos de resolução no contexto do enforcement da FCPA, que é a legislação antisuborno dos Estados Unidos. E aí, pegando alguns ganchos aqui na fala do professor Galvão, fica claro para mim, principalmente, dois pontos. Primeiro, essa ausência de parâmetros minimamente confiáveis possam não só implementar, mas alcançar a tão, se é que é possível, esperada efetividade. E para falar dos programas, dos acordos adotados pelo DOJ, os seus tipos, enfim, acho que é importante fazer uma
brevíssima aqui, o tempo é curto, mas uma brevíssima digressão histórica. A FCPA, a Lei Antissuborno dos Estados Unidos, ela surge num contexto do escândalo de Watergate, né? Todos conhecem. Por que esse evento é tão emblemático e significativo? Não só revela um esquema de financiamento legal de campanhas, mas principalmente a aliança não muito ortodoxa do então presidente Nixon, que renunciou, obviamente, buscando obter informações por meios escusos contra inimigos políticos. Esse caso não só também emblemático, porque é a partir dele que se promove uma série de investigações no âmbito do Congresso norte-americano e que revela a relação de empresas financiando os regimes, principalmente regimes comunistas, contra aliados dos Estados Unidos. A partir desse ambiente de corrupção econômico e político, tem-se uma crise, por isso a expressão moralidade pós-Watergate. Então, a Lei Antissuborno dos Estados Unidos, ela surge justamente nesse contexto e ela busca, em certa medida, ali apagar o fogo, responder a essa crise de moralidade que foi iniciada após Watergate. Isso a gente está falando ali da década de 70. Mas aí década de 70, 80, 90 e os casos de enforcement da lei, os casos que foram submetidos à corte ou que eventualmente foi proposto algum tipo de acordo, foram muito poucos, ou quase nenhum. Né? Ou seja, 2 décadas de enforcement da lei antissuborno dos Estados Unidos sem qualquer evidência de enforcement da lei. Isso gerou uma outra discussão, que é o que deveria ser feito para criar incentivos à medida em que isso despertasse algum interesse das empresas em cooperar com o Estado lato sensu. Isso, ali na década de 90, teve-se uma determinação do Congresso norte-americano também para que o governo, a nível diplomático, buscasse um acordo internacional para ampliar o alcance da norma. Então, você tem ali, principalmente na década de 90, ampliação do alcance extraterritorial da norma para buscar punir pessoas jurídicas e indivíduos fora do território norte-americano. Essa é uma característica da legislação antissuborno dos Estados Unidos, a FCPA, o alcance extraterritorial da norma. E nessa mesma época em que se conseguiu, depois de quase uma década, ali em 97, o acordo, a convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional em transações comerciais internacionais e o suborno de funcionários públicos estrangeiros, criou-se a retórica da Good Corporate Citizenship. Essa expressão Good Corporate Citizenship surge nesse contexto justamente de promoção da integridade no ambiente corporativo pós a crise de Watergate e na ampliação do alcance extraterritorial da norma. Isso a gente já está falando ali final da década de 90. Então, de 70 até o final, o início dos anos 2000, há um movimento em prol de uma suposta parceria entre o Estado e a iniciativa privada do US Attorney General à época. Concebeu-se que essa parceria deveria necessariamente passar pela transferência das obrigações ou do dever do Estado de percorrer o crime e transferir essa responsabilidade para a iniciativa privada. A partir de então, uma série de críticas da academia norte-americana e um ícone que já vinha estudando esse fenômeno o professor Laufer, da Universidade da UPenn, da Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia, critica a retórica da Good Corporate Citizenship por conta da criação de externalidades para as empresas, aumento de custo de transação, fomento à indústria de compliance e ausência de verificação científica quanto ao que o professor Galvão acabou de falar, há algum resultado que não se tem qualquer tipo de comprovação
principalmente empírica. Só que nesse mesmo tempo, além da retórica da Good Corporate Citizenship, o DOJ passa então a responder o mercado com guidelines, com orientações, obviamente com as ressalvas ali do sistema jurídico. As guidelines têm talvez natureza aí de soft law, mas na prática acabam influenciando todo mundo e orientando boa parte das políticas criminais, influenciando inclusive o Brasil. Só um parêntese, curiosamente, a primeira mulher contratada, a primeira mulher especialista contratada pelo Departamento de Justiça para liderar, coordenar o trabalho dos promotores na implementação de uma política chamada Evaluation of Corporate Compliance Programs, foi a Hui Chen. E a Hui Chen, ela veio do mercado para auxiliar o DOJ, e adivinhe quem contratou a Hui Chen diretamente, salvo engano, acho que estamos em 2020, 2018, a CGU. Então, veja a influência que o modelo de enforcement norte-americano tem sobre o modelo sancionatório brasileiro, ou seja, a Controladoria Geral da União contratando a mesma especialista que auxiliou os promotores ou os advogados norte-americanos nessa tarefa árdua. Bom, aí, retomando, tem uma série, então, a partir ali do início dos anos 2000, em resposta a essa crítica da academia e do mercado, com relação aos incentivos, uma série de memorandas. Os americanos chamam de memorandas. E cada memoranda tem o nome de um US Attorney General. Então, tem memoranda Thompson, memoranda Holder, memoranda... a última política publicada pelo DOJ, ou melhor, atualizada pelo DOJ, é essa Evaluation of Corporate Compliance Programs. E base em resumo, o que ela trata? Eu queria fazer uma pequena análise desse documento. Ela busca justamente responder às críticas sobre a ausência de parâmetros mínimos de avaliação dos programas de compliance. Então, mas a questão ela responde à ausência desses parâmetros ou pelo menos traz alguma luz para que as empresas possam avaliar a efetividade dos seus programas? Essa é a grande questão. O documento, me parece sim, trazer algum tipo de luz sobre esses parâmetros de avaliação, mas existem, obviamente, ali alguns caminhos a serem percorridos pelas empresas que, acho que de acordo com a sua própria autonomia, devem estabelecer os seus próprios parâmetros de avaliação. Eu acho que o grande ponto, hoje em dia, me parece, é nós superarmos essa ideia do compliance como simplesmente adesão a parâmetros regulatórios ou normativos, né? Eu acho que a gente precisa superar essa ideia com uma proposta de compliance que promova, em alguma medida, ou influencie em alguma medida comportamentos éticos ou tomadas de decisões éticas, né? Então, professor, aqui só tentando trazer para o ambiente prático, eu conversava essa semana sobre um caso real, cujos nomes de indivíduos e pessoas eu não posso revelar, obviamente, um caso de um pagamento de vantagem devida em um país da América Latina mediante extorsão. E a grande questão era, mas essa pessoa, esse indivíduo, apesar de estar representando essa pessoa jurídica, uma multinacional, em um país da América Latina, foi extorquida, estava sob ameaça, inclusive. E aí, o que fazer, né? E aí teve curiosamente, uma orientação do Departamento de Justiça norte-americano que a ideia, nesse caso, é o que a empresa fez para responder, e principalmente para avaliar, entender qual foi a causa e o que ela fez para responder a esse evento. Assim, em resumo, o que nós vimos fazendo aqui no Brasil não difere muito do que é feito nos Estados Unidos. E o que nos Estados Unidos se tem buscado são os acordos para resolver os casos e pensando nos efeitos colaterais que uma decisão, no caso dos Estados Unidos, uma decisão condenatória penal traria para as empresas. Está aí o emblemático também caso Enron, ali em 2012, 2015, cujos efeitos são
2005, cujos efeitos são discutidos até hoje. Existe uma expressão também chamada mundo pós-Enron, porque desde então, dificilmente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos buscou denunciar, e quando o faz, já oferece um acordo de resolução. Ou seja, esse jogo, William Laufer chama o jogo do compliance entre reguladores, regulados e as autoridades de enforcement, obviamente que alimentam essa indústria de compliance, mas aqui também sou influenciado não só pelo professor Galvão, pelo Lélio, pelo Ciro, mas também pelo meu orientador na UFMG, o professor Marcelo Feres, e também o que eu soube recentemente que será um convidado seu, Lélio, o professor Eduardo Sá Diniz da USP, que é meu co-orientador na UFMG, tem me influenciado bastante, que é a crítica quanto à ausência de verificação científica. Então, e me parece que o Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance, do qual faço parte como pesquisador, e aproveito para saudar o professor Arthur Gueiros, busca justamente propor, ou seja, um campo de pesquisa, obviamente, no âmbito da criminologia econômica, para responder talvez essas perguntas, ou seja, qual que é o resultado que se espera dos programas de compliance, reduzir infrações econômicas, influenciar positivamente comportamentos, quais são as evidências que nós esperamos de cada um desses pilares. Então, são tantos assuntos para nós discutirmos aqui, mas só a título de conclusão, eu estudo esse projeto, o meu projeto de pesquisa na Federal de Minas é sobre o enforcement da FCPA. O meu marco teórico, o professor Brandon Garrett, tem um livro chamado Too Big to Jail, em que ele faz uma coleta de dados de quase uma década, e a conclusão que ele chega é que há uma certa leniência exagerada com relação às pessoas jurídicas, principalmente as grandes multinacionais, quando medem suas forças com as autoridades. Então, e a gente precisa, aqui no Brasil, como somos, obviamente, influenciados por esse modelo norte-americano, repensar um pouco a ideia do compliance verificável cientificamente. E eu acho que existe um grande espaço e a academia tem uma contribuição nesse sentido, de modo que talvez daqui a um certo tempo nós possamos aqui trazer os resultados destas pesquisas, mostrando talvez ao professor Galvão que realmente os programas de compliance podem mudar comportamentos ou influenciar esses mesmos comportamentos. A gente não pode conceber o compliance, acho que o Lélio gosta aí de séries, a gente não pode conceber o compliance como aquela série do Netflix chamada Billions, em que tem um personagem que é o Chief Compliance Officer do fundo de investimento, em que faz de tudo, não só para influenciar comportamento, mas sim mancomunado com o líder daquela organização para praticar ou buscar meios de maquiar informações, manipular resultados, enganar o mercado. Então, esse é o tipo de compliance que realmente a gente não pretende ver, mas acho que há um movimento aqui no Brasil, ainda, por incrível que pareça, apesar da lei ter sido promulgada em 2013 e entrada em vigor em 2014, ainda muito incipiente, e mesmo no campo das multinacionais, todos nós estamos aprendendo, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e o que eu tenho visto bastante é como essas empresas demonstram que realmente cada um daqueles pilares realmente funcionam. Ô, Lélio, eu agradeço aí o convite, o tempo é curtíssimo para a gente tentar aqui expor tudo aquilo que a gente gostaria, mas eu espero que seja só um primeiro bate-papo para um próximo encontro. Obrigado aí, prazer enorme. Antes de passar a palavra para o meu amigo Ciro, eu achei que quando você falou da série, Marlos, eu pensei assim, falar na rota do dinheiro sujo, mas você falou do Billions, né? Essa é a rota do dinheiro sujo, que a gente sempre lembra, né? E a outra pergunta, só uma observação, Marlos, só confirma para mim aqui se é esse o livro que você acabou de citar? Exatamente esse. Eu tenho ele aqui, mas ele está
Infelizmente não posso mostrar, eu tenho ele aqui. Mas eu estou não apoiando o computador. Você gosta desse livro ou não gosta? Eu gosto bastante desse livro. O Brandon, ele era professor da Virginia Tech na Duke University, e ele tem uma proposta um pouco criticada, que é a participação mais efetiva do judiciário na supervisão geral dos acordos celebrados pelo DOJ. A gente sabe que 90% dos casos nos Estados Unidos são resolvidos com acordos. Esses acordos prevêem multas bilionárias, eu diria, e alguns deveres, como o professor Fernando Galvão tratou, alguns deveres de aprimoramento da estrutura de governança corporativa. E o Brandon sugere que haja uma participação maior do judiciário, mas eu acho que talvez ele devesse conversar antes com o judiciário para saber qual que é a opinião deles, porque lá também há uma certa preocupação de não do judiciário não tomar parte desses acordos, uma vez que isso é um negócio jurídico e, enfim, não haveria que se falar na participação dos membros do judiciário. Mas o livro é muito interessante, traz casos que envolvem, inclusive, casos reais e trabalha a ideia da vitimologia corporativa. O professor Brandon tem livros muito bons. E o do Laufer, que eu comentei, Lélio, tem um texto dele chamado A Very Special Regulatory Milestone, que é do ano passado, se não me engano, e que, enfim, traça esse paralelo desde a década de 70 até os dias atuais. Beleza. Então, vamos passar a palavra agora para Ciro Chagas, nosso grande mestre. Seja muito bem-vindo pela primeira vez. Você escapou várias vezes, viu? Eu e o Thiago... Lélio, tem fugido de você, né? Aqui também, mas que bom. Ciro, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Lélio, primeiro, muito obrigado, né? Uma honra, né? Primeiro, difícil falar depois do professor Fernando e do Marlos, que é um grande amigo, um advogado de peso aí, muito técnico na área específica da parte de compliance. A gente trocou muita ideia no programa da pós na Universidade Federal. E, pessoal, de onde nós iniciamos esse debate? Esse conceito, essa discussão sobre compliance criminal surgiu com uma proposta de uma disciplina na UFMG, que o professor Fernando Galvão disponibilizou durante um semestre. Nós ficamos um semestre debatendo sobre temáticas, discutindo a legislação específica também anticorrupção, mas as influências que trouxeram no que a gente chama da autorregulação regulada. Então, eu pude contribuir com um pequeno artigo para esse livro, e a perspectiva que eu quis abordar no livro foi falar um pouco sobre as investigações internas. E é um tema que nasce dessa ideia de autorregulação regulada, um conceito que era estranho, né? Esse é um conceito alienígena ao direito penal. E o direito penal, o professor Adanieto usa uma expressão muito interessante, pelo que tem passado, que ele conceitua de darwinismo jurídico, né? O direito penal ele tem passado realmente por um processo evolutivo muito rápido, e no Brasil, com uma série de conceitos novos, né? A própria responsabilidade penal da pessoa jurídica, que já é existente aí com relação à criminalidade ambiental, e com as teorias de heterorresponsabilidade, autorresponsabilidade, que nós estamos diante de um professor que explica isso muito bem aqui e deu para a gente, de forma breve, um conceito. Mas o que seria esse procedimento de investigação dentro da empresa? A preocupação que eu tive, né, quando eu estava redigindo o tema, foi buscar um pouco nos conceitos de processo penal. A gente sabe que a legislação anticorrupção, ela veio com um prisma de direito administrativo, né, um direito sancionador administrativo, e atribuindo, inclusive, a responsabilidade objetiva. Hoje mesmo, numa aula com o professor Marcelo, Marlos, a gente estava fazendo uma disciplina com ele, e a gente teve um debate caloroso, porque eu sempre questiono esse ponto quando eu tenho a oportunidade de debater com ele, né? É uma honra sempre conversar com ele sobre o tema.
E é uma influência, assim, você citou um ponto aí que realmente muito interessante, da influência da edição da norma realizada praticamente pela CGU, como influência estrangeira, que trouxe um conceito que me parece a tentar solucionar um problema de ordem pragmática, quando a gente fala de trazer para a norma uma responsabilidade objetiva. Então, a legislação anticorrupção, ela trata os ilícitos da corrupção na perspectiva empresarial da pessoa jurídica de uma forma objetiva. Então, independentemente do que sucedeu para que aquele ilícito acometesse, a empresa ali seria sancionada. Você mesmo deu um exemplo, Marlos, sobre um caso concreto em que um colaborador, por exemplo, estava ali sob um processo de extorsão. Então, veja a complexidade do caso, como a empresa poderia, numa situação dessa, se defender de uma eventual responsabilidade na perspectiva brasileira na legislação de corrupção, né? E aí vem toda a teoria do risco integral por trás, né, no direito sancionador administrativo, e joga essa responsabilidade para a empresa. Fala, olha, se você não se cuidou em contratar um seguro de responsabilidade civil, vai pagar com o patrimônio próprio pelo erro, independente do que houve. Mas voltando aqui à temática que eu quero debater, isso é só para a gente ver a complexidade da legislação que nós temos, uma legislação adotada já há 7 anos no país, mas ainda com muito a ser discutido. Nós temos uma ação direta de constitucionalidade ainda longe de ser pautada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2015, mas ficou estagnada por motivos meio que óbvios, né? Imagina o judiciário discutir o tema da corrupção no momento político que nós temos passando no país nos últimos anos. Mas voltando para a temática central aqui, o procedimento de investigação interna, então, a lei anticorrupção, ela adota uma sistemática para verificar com o mínimo possibilidade a qualidade do programa de integridade. E uma das condições lá dispostas no artigo 41 da lei é exatamente o sujeito, né, a empresa, diante de uma denúncia, ela trate esta denúncia de uma forma a identificar o ilícito ou o autor daquele ilícito, ou seja, fazer realmente as vias de investigação. E disso aí surgem uma série de problemas, né? Problemas tanto de ordem de sigilo, problemas de ordem de cunho de direito do trabalho, problemas no sentido de direito a contraditório. Então, a perspectiva, na nossa compreensão, é que as normativas de investigação interna de uma empresa, elas devem seguir o mínimo de condição da mesma forma que uma autoridade investigativa adota para se instaurar o inquérito, ou seja, é preciso que haja ali uma verossimilhança. Será que o compliance officer precisa de instaurar inquérito por qualquer fato que aparece, uma investigação? Não. Então, assim, aonde que você vai buscar essas informações? Nos critérios de instauração de inquérito já existentes no processo penal. Então, a verossimilhança, se realmente há uma possibilidade real e concreta daquele fato ter sido cometido. Bom, o Departamento de Compliance decidiu por fazer a instauração da investigação interna. Por sua vez, essa investigação também, ela deve seguir algumas condições mínimas, por exemplo, de sigilo. Então, o colaborador que ele está sendo investigado, ele tem que ter o direito de ter um mínimo de defesa, que essa exposição da investigação, ela não recaia sobre toda a estrutura da empresa, até mesmo para proteger ali os direitos em normas trabalhistas, enfim, coisas às vezes corriqueiras dentro de uma empresa. É muito comum numa normativa de conduta, de normas de prática, fazer o colaborador assinar um termo de que ele dá aquiescência de que o e-mail corporativo ele estaria sob fiscalização, monitoramento o tempo todo, então qualquer coisa tratada ali poderia ser utilizada numa investigação, quase que um Big Brother constante. Então, o professor Adanieto, ele faz uma crítica muito grande sobre esse ponto,
em que até mesmo para se investigar, e aí, novamente, bebendo das normativas de processo penal, há que se delimitar qual é o motivo ali da investigação. Então, se você quer saber sobre uma fraude, a busca deve ser direcionada sobre aquele tema. Você não deveria devassar todo o sigilo e a intimidade do colaborador. Além disso, as pessoas que estariam ali na equipe investigativa deveriam assinar termos de confidencialidade para que aquilo que foi apurado não chegue até outros colegas de trabalho, ou até mesmo, se caso o sujeito seja inocentado, que aquilo não afete a reputação do colaborador e até mesmo a empresa. E podemos pensar até em questões de nível reputacional da empresa. Como é que se a empresa não se resguarda em termos de sigilo, como ela vai tratar uma investigação de forma correta e técnica? Então, esses são alguns pontos que o Departamento de Compliance deve se preocupar para que aquela normativa de integridade já não acabe se voltando contra ela. E outro ponto que assim, achei bem interessante, né, nas leituras sobre o tema, né, no exterior, etc., e que às vezes não é pontuado pela doutrina, é uma espécie de processo penal teleguiado. Então, imaginem vocês uma empresa que se estrutura num departamento de conformidade, um departamento de compliance, e começa a coletar todas aquelas provas. Em um certo momento, ela passa ali por uma investigação, isso em investigação policial, pelo delegado de polícia, ou até mesmo pelo Ministério Público. E, bom, se essas condições de garantia existentes no inquérito investigativo tradicional não estiverem também presentes na investigação interna do particular, o que você percebe é uma investigação chamada teleguiada, ou seja, existe uma quebra de garantias que podem se voltar novamente em cima da empresa. Então, são algumas inquietações que eu acredito que são necessárias de reflexão. Os programas de conformidade, eles realmente, como o Marlos diz, eles precisam realmente de uma melhor verificabilidade, de uma análise empírica para saber se realmente, diante, que é o que eles chamam dos KPIs, né, como se está se tratando as melhoras diante das investigações, se houve resultado dentro de uma investigação. Então, esses fatos é o que nos demonstram a evolução e adaptação das normativas de combate à corrupção, que o país, e aí com as normativas, eles vão, né, se adaptando, os empresários, né, e departamentos vão se aprimorando com o ensino, com cultura de compliance, com mensagem de compliance, para realmente trazer uma efetividade ao combate a esse mal que eu acredito que toda a sociedade repudia. Então, são as minhas brevíssimas considerações, Lélio. Reitero aí o agradecimento enorme por ter podido, enfim, estar aqui com você. Foi um período de pesquisa com o professor Fernando de muita honra. Eu, pessoalmente, sou muito grato a ele pelos ensinamentos que nós tivemos aí nesse semestre. Um momento esclarecedor, e é o que a academia realmente nos traz, que é a possibilidade de uma evolução, né, no conhecimento, e é isso que a gente tem feito lá. Agradeço pela oportunidade novamente, Lélio. Obrigado, Ciro. Fernando, conta pra gente um pouco sobre o livro. São artigos somente de mestrandos e doutorandos ou não? Como é que surgiu a ideia? O livro está disponível, o link aí, gente, para vocês baixarem. Como é que surgiu a ideia da criação desse livro? É verdade, Lélio, nós, digamos assim, nos encontramos na oportunidade dessa disciplina na UFMG, né, no programa de pós-graduação,
Então, alguns dos autores são doutorandos, outros mestrandos, mas todos vinculados ao programa de pós-graduação, e eles integram um grupo de pesquisa, uma relação que a gente propõe que se prolongue, né? Quer dizer, o encontro foi um encontro muito, muito gostoso, muito produtivo, as pessoas se afinaram, não é, pessoalmente, e aí a ideia é que a gente possa fazer novas reflexões, e isso também une o grupo, né? Nós estamos sempre nos falando e discutindo as questões, né? E daí surgiu esse primeiro volume. Eu tenho expectativa de que surjam outros produtos interessantes dessa parceria, né? A ideia é essa. Beleza. Então, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o Marlos. Marlos, qual que é a sua visão sobre a importância de William Laufer para o estudo da criminologia corporativa e do direito penal econômico? Nossa, esse é um congresso internacional só para falar sobre a crítica do Laufer. O Laufer, eu li já, tem um livro, talvez o grande livro dele, que é Corporate Bodies and Guilty Minds, em que tudo, obviamente, que eu falei aqui, muito do que eu falei está no livro do Laufer. Assim, eu discutia isso com o meu orientador, o Eduardo. Eu falava, mas professor, tá bom, se o ponto é, eu não acredito no compliance porque ele não funciona, ou eu não acredito no compliance justamente porque não há dados que me indiquem algum tipo de resultado quanto a, eventualmente, alguma restauração, a capacidade do programa intimidar condutas. E aí o Eduardo me falava muito assim, né? Se você acha que eu lhe influencio, certamente eu sou influenciado pelo Laufer. E todos os textos do Laufer que eu tenho lido, esse último Very Special Regulatory Milestone, ele faz ele na verdade, nos brinda com algum horizonte, alguma esperança de que o compliance realmente poderia funcionar, porque nessa retórica da Good Corporate Citizenship, nessa transferência de responsabilidade para o mercado identificar, apurar e punir indivíduos, surgem coletas de dados e formação de bases, de bancos de dados que poderiam ser, sim, utilizados não só em prol da própria organização, mas da sociedade. E todo o recurso, esse é um ponto que o Laufer trabalha, eu acho extremamente interessante, que é todo o recurso dispendido pelas organizações devem ter uma finalidade específica. E por que não trabalhar, então, a apuração em resposta aos ilícitos, justamente para compartilhar o resultado desse investimento entre as organizações? Porque há uma certa blindagem informacional entre as empresas. E aí uma pergunta que o Laufer faz que é simples, então peguemos os 10 principais acordos celebrados pelo DOJ nos últimos 40 anos e vamos compartilhar o resultado desses programas de integridade que foram implementados após a celebração desses acordos. E não há, há uma ausência, um déficit de transparência muito grande, e o Laufer critica essa ausência de verificação científica. Então, me parece que o Laufer trata muito bem, a meu ver, dessa questão, mas ele não é tão desacreditado quanto eu imaginava. Na verdade, a crítica dele é para a otimização desses recursos e uma verdadeira parceria entre o público e privado. Mas eu sou bastante otimista
fico numa linha muito tênue entre, eu estou vendo aqui um comentário, Laufer é muito cético, há outras perspectivas mais positivas, é verdade, mas eu tendo a me filiar em parte da crítica do Laufer, porque eu entendo que sim, eu acho que a academia tem uma contribuição no campo das pesquisas, basta ver as pesquisas que existem produzidas pelas auditorias de Big Four, extremamente legítimas, mas de metodologias duvidosas ou extremamente incipientes. Mas é uma iniciativa que deve ser respeitada e é extremamente louvável. Mas, Lélia, essa é a pergunta do milhão, e você me colocou numa situação agora um pouco difícil, mas tal como o Laufer, eu acho que tem, o professor Galvão um entusiasta, tem estudado isso na Federal de Minas, o professor Arthur Gueiros é outro entusiasta do compliance, tem se debruçado e aprofundado as pesquisas com seus alunos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e está aí o CPJM, que eu aproveito para divulgar o site e todo o conteúdo, o acervo que eu e os meus colegas vimos produzindo nessa tentativa de responder essas críticas. Lélia, se perguntasse para uma empresa como é que ela demonstra a efetividade do pilar comunicação e treinamento até ontem, sabe como que elas responderiam? Elas responderiam assim: eu treinei meus 5.000 funcionários. Me mostra. Ele falou: tá aqui, treinamento online, eu tenho aqui o login e a provinha que ele fez. Estão todos treinados. Eu tenho a evidência de que o meu programa funciona. Mas, brincadeiras à parte, esse é o ponto, ou seja, análise meramente quantitativa é o que nós esperamos? Ou é preciso, a partir disso, extrair um mínimo de resultado, ou seja, quem foi treinado, que cargo, quais foram os temas trabalhados, qual que é a absorção do conhecimento, de que maneira você consegue demonstrar a absorção desse conhecimento? Se você faz um treinamento direcionado, ou seja, algum dirigente que cometeu um ilícito foi sancionado e entrou num programa de treinamento. Então, tem um mundo que envolve o compliance que a gente teria aqui o maior prazer, né, professor Galvão e Ciro, para discutir com você. Nós recebemos uma pergunta aqui, vou subir a pergunta aqui. Quem responde? Posso falar? Claro. Bom, no meu entendimento, eu acredito que seja um critério tanto problemático em termos de processo penal, né, uma ofensa clara ao direito ao contraditório, como um reflexo direto na legislação trabalhista. Então, o sujeito está passando por um interrogatório que não pode ser inquisitivo. Ali parte da premissa que é uma investigação, senão não precisaria de uma estrutura de compliance. Então, se não foi possibilitado para ele esse direito à defesa, e esse tema é um tema muito interessante, porque nos Estados Unidos, os poucos precedentes que nós temos no mundo hoje a respeito de investigações, tem alguns na Espanha, se não me engano, o segundo tribunal espanhol teve uma decisão recente sobre o tema, condenando a empresa à indenização, né, no sentido de não ter permitido a defesa de um colaborador que estava em processo de investigação. E na perspectiva norte-americana, lá a situação é um pouco mais curiosa. O advogado que estava realizando a investigação, ele foi acusado pelo investigado de ter revelado os fatos apresentados durante a investigação. Por quê? Porque ele seria um advogado. E foi questionada a regra de sigilo profissional entre advogado e cliente, mesmo ele sendo um advogado ali da empresa, porque isso não tinha ficado claro no processo investigativo em que ele estava atuando de forma acusatória. Então, essa discussão
chegou-se, inclusive, no Second Circuit americano, se não me engano, no estado de Nova York, e a demissão foi anulada. Então, assim, realmente existem uma série de questões que em breve chegarão, acredito eu, ao judiciário brasileiro, e respondendo a pergunta, entendo que seria um grande problema se o colaborador não tivesse permitido o contraditório, inclusive o contraditório no sentido amplo da palavra, com, inclusive, constituindo um advogado para se defender. Entendi. Alguém mais quer falar? Marlos quer comentar essa também? Não, investigação interna corporativa é um fenômeno à parte. O DOJ, através desse documento, Evaluation of Corporate Compliance Program, tem buscado compreender como esse processo é sistematizado dentro da organização, de que maneira essas provas são produzidas, a cadeia de custódia das provas, e principalmente a qualificação dos profissionais que integram essa avaliação e as garantias mínimas que deveriam ser conferidas aos investigados. Porque nessa ideia de transferir a responsabilidade para a iniciativa privada, pode-se pressupor que a investigação busca punir indivíduos ou coletar a confissão, mas, a bem da verdade, a investigação se propõe a apurar fatos. E Exatamente. Tanto é que há uma grande discussão se a cadeia de custódia deveria contar com a participação de cartórios. Ou seja, eu teria ali um tabelião certificando cada etapa do processo de coleta de evidências, seja via caixa de e-mail, seja via aparelho, dispositivo corporativo, mas, enfim, eu acho que a permitir e tem outro ponto também, que a investigação é da organização, e o advogado ou o escritório contratado está ali atuando no interesse da empresa e não de um dirigente em específico. Tanto é assim a expressão dos Estados Unidos chamada Upjohn Warning, que é um caso também emblemático em que se estabeleceu na Suprema Corte a necessidade das partes avisarem desde o início do processo de investigação de quem as pessoas estão ali defendendo os interesses. Então, eu também concordo que deveria sim ser garantido o acesso à defesa e obviamente, contraditório. Fernando. Lélio, eu passei para você um link de um filme que é muitíssimo interessante. Ele é um pouco difícil de encontrar. O Ciro conseguiu, eu também consegui uma cópia de uma pessoa que faz esses digamos assim, essas cópias de filmes fora do mercado. Ele foi lançado no Brasil, o nome dele é Compliance, né? Aí está o trailer dele. E ele é basicamente esse retrato da desigualdade que existe na investigação interna. E é um aspecto muito interessante que a gente não pode esquecer. A gente tem um processo penal que é garantista, porque submetido a muitas e muitas regras. Ele tem que avançar em muitos temas, como o da custódia, cadeia de custódia de provas, etc. Mas ele já alcançou um nível de respeito, de, digamos assim, cuidados com o investigado, que é um nível, assim, que reflete o estágio da nossa civilização. Agora, quando nós trabalhamos uma perspectiva de autorregulação regulada, e a gente diz assim, olha, a empresa, então, resolve esse problema. A empresa, enfim, toma seus mecanismos de controle interno, e entre eles a possibilidade de investigar as condutas desconformes, né, ou que não se apresentam em conformidade, e depois você me traz isso pronto.
a relação é de muita desigualdade, né? Porque é uma organização investigando um seu integrante que está numa posição de fragilidade econômica, né? Desculpa, de dependência trabalhista, né? De relação com aquela organização. Então, há uma possibilidade maior daquele empregado, daquele integrante em posição desfavorável de abrir mão das suas garantias em favor da manutenção da relação, não é? Então, assim, é o meu empregador que está me investigando, e ele já tem acesso ao meu computador, ele já tem acesso à minha conta de e-mail, e no momento da contratação eu já abri mão, isso às vezes formalmente, às vezes não, mas já abri mão do meu direito à privacidade, porque eu estou usando o equipamento que é da empresa, o e-mail que é da empresa, então aquilo fica meio desigual, né? E nós precisamos, digamos assim, refletir sobre a necessidade de oferecer garantias. E o Estado, quando transfere para o particular a obrigação de investigar, o cenário muda por completo, né? Agora é como se as pessoas resolvessem entre si os seus problemas com pouca intervenção do Estado. E agora me traga as respostas, me traga quem fez os... Vou usar uma expressão de outro tempo recente, me traga quem fez os malfeitos, né? O feminismo danado. Me traga quem fez a conduta e não me importa muito como é que você descobriu. Então, esse é um caminho, digamos assim, uma perspectiva que merece muita atenção, muito cuidado, né? Investigações internas, eu acho que é um senhor tema de reflexão, né? Muito importante. O Lélio, até só um parênteses aqui, desculpa. Tem uma resolução da OAB no Brasil, mas não há qualquer menção ou pelo menos um parâmetro regulatório para a investigação interna corporativa. Então, há uma discussão grande no Brasil. Ao passo que nos Estados Unidos existe essa política aqui, que é a FCPA Corporate Enforcement Policy, que o caput dela já traz aqui o seguinte, olha, concederemos crédito por, eles chamam voluntary self-disclosure, ou seja, autodenúncia voluntariamente, né? Você investigar, produz o acervo probatório, aponta indivíduos que participaram daquele evento, coopera com a administração pública no tempo certo e receberá incentivos em razão dessa cooperação. Mas é o que o professor Galvão toca na questão das garantias individuais, porque em que medida esse processo não violará direitos individuais, não promoverá coações, em certa medida é isso que nós Travou? Vocês estão ouvindo? Eu tive... Acho que travou. Acho que travou. Enquanto ele está voltando lá, Omar, se você estiver ouvindo a gente, só reinicia aí que você volta. Eu vou subir um comentário que acabou de ser postado aqui. Quem responde essa aí? Enquanto o Marlos não volta. O Marlos travou. Exatamente o que eu falei. O Emanuel é nosso colega também lá no programa da Pós. E assim, foi exatamente esse o argumento julgado no Tribunal Espanhol, né, sobre daquela renúncia tácita, né, que eles chamam de tácita renúncia, no sentido de
O sujeito não pode simplesmente perder o direito à intimidade pelo fato de ele estar assinando um documento, abrindo mão de um direito, às vezes, até indisponível. Então, isso já foi praticamente pacificado na Espanha, com julgamento no Tribunal Supremo, né, um recurso de cassação. Então, a gente provavelmente vai passar por isso em breve também, em normativas, em decisões do Tribunal do Trabalho, e, enfim, é um tema, não sei se o professor Galvão quer acrescentar mais alguma outra coisa, mas é um tema que toca muito a nossa relação brasileira aqui também. Fernando. Com certeza. O Emanuel é um membro do nosso grupo de pesquisa. Ele tem um outro trabalho muito interessante, muito importante no livro, né, que nós estamos fazendo agora uma divulgação. É um pesquisador muito preocupado, muito atento a essas, digamos, discussões que se desenvolvem na Europa, em diversos países em que, digamos assim, nós temos essas preocupações em um nível mais avançado de desenvolvimento, né? Recomendo muito o texto do Emanuel. Bom que você está conosco, Emanuel. Um abraço. Enquanto o professor Marlos não... voltou, está voltando. Está voltando, olha ele aí. Está voltando? Seja bem-vindo. Me desculpe. Bem-vindo de novo. Oscilação aqui na internet. Você voltou na hora certa. Pode continuar o que você estava falando. Você estava falando sobre o FCPA, não estava? Tem esse FCPA Corporate Enforcement Policy, ele traz ali os critérios adotados pelo DOJ para conceder créditos em razão da cooperação pelas organizações. E esse primeiro crédito que é concedido com uma redução, né, potencial de até 50% eventualmente alguma medida sancionatória, geralmente multa, pressupõe a demonstração por parte da empresa de quem esteve envolvido no evento, no ilícito. E aí, na verdade, era mais para corroborar a fala do professor Galvão, que muitas vezes há uma crítica da academia norte-americana, e o Brandon Garrett trabalha essa crítica, que é a violação de direitos humanos no ambiente do processo de investigação interna corporativa. Então, que a ausência de uma regulação do processo de investigação pode, de certa forma, amplificar a violação que já existe hoje em processos de investigação. Evidentemente que essa é uma indústria, há uma proposta legítima de se estabelecer esse processo e há que se ter ali minimamente uma política interna definindo as etapas, as pessoas, qualificações exigidas, cadeia de custódia, etc. Mas há uma atenção especial que as empresas têm que ter com relação à potencial violação de direitos individuais. Ô Marlos, pelo que você tem lido aí, o compliance criminal no Brasil, ele está próximo do que está sendo estudado lá nos Estados Unidos, na Europa? O que você tem observado, assim, comparando? Olha, é difícil você comparar sistemas tão, assim, diametralmente opostos, né? Assim, os americanos tendem a ser um pouco mais pragmáticos e trabalham muito com as evidências científicas, né? Então, o Laufer é engraçado que ele faz uma comparação com o investimento feito pelo Estado de Nova York na segurança pública com o investimento feito pelas empresas sediadas em Nova York nos programas de compliance, principalmente no setor financeiro. E é impressionante o volume de recursos que a indústria financeira destina para a implementação desses programas de compliance. E aí você falou da rota do dinheiro sujo, tem um caso lá que é o do HSBC. Né, e com todo respeito aos profissionais que hoje trabalham no departamento de compliance do HSBC no Brasil e no mundo, que eu não tenho dúvida de que são profissionais extremamente qualificados, mas há um déficit
de transparência com relação aos resultados do programa de compliance pós-evento de uma suposta lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então, eu posso aqui citar outros exemplos, Wells Fargo, enfim, dentre outros. Então, acho que aqui no Brasil tem excelentes... a gente hoje, principalmente depois de 2010, a gente tem um acervo literário impressionante. O professor Galvão é um exemplo, o professor Arthur Gueiros é outro exemplo, o professor Eduardo Sá Diniz é outro exemplo, e tantos outros professores escrevendo sobre criminologia corporativa, criminologia econômica. Mas o que eu acho que existe um campo bastante amplo de estudo ainda pouco explorado, e é o que eu, Ciro e tantos outros alunos aí, jovens alunos, estamos tentando fazer, é justamente trabalhar o viés empírico, né, dessas pesquisas. Hoje mesmo eu recebi no grupo salvo engano, do CPJM, uma pesquisa com aproximadamente 74 empresas no Sul, sobre a percepção, ainda não li o estudo, vi horizontalmente, mas sobre a percepção do nível do compliance das organizações. Assim, qualquer metodologia adotada para você afirmar que um programa é efetivo ou não, né? Então, essa crítica, ela é necessária, eu diria até fundamental, para a gente ter um mínimo de consistência informacional e compartilhar isso com o mercado. Esse diálogo, falo muito com o professor Arthur, esse diálogo entre academia e mercado é extremamente importante, porque de nada vale você coletar dados empíricos se você não dialoga com o mercado, porque é preciso entender também um pouco da dinâmica empresarial, essa miríade de cargos, de complexidade, múltiplas tomadas de decisão em ambientes, empresas com operações em dezenas de países. Então, quase que um raciocínio lógico pressupor que é fácil transferir essa responsabilidade para a empresa, porque ao Estado seria quase impossível revelar ou desvendar todas essas condutas. Nós estamos no final da live, vamos agora passar para as considerações finais. E a questão do compliance criminal, gente, eu acho que esse assunto é muito importante. Acho que o Brasil está galgando cada vez mais aprofundar nesse tema. Mas eu não sei se vocês viram, recentemente ocorreu um escândalo no mercado de capitais, numa empresa grande. Eu estou lá no mercado de capitais há 10 anos, lá, nunca ganhei nada, não, eu estou participando aqui lá. Não achei muito diferente esse último escândalo que teve, na questão, assim, em tese, tudo em tese, né? Em tese que foram simulados lucros e que foi... e aí o preço da ação disparou e tal. Mas foi parecido demais com os escândalos que tiveram antes da legislação de compliance. Eu fiquei um pouco triste, eu falei assim, poxa, uma empresa grande, lógico que a empresa está correndo atrás agora, se colocou à disposição das entidades reguladoras, mas assim, o que vocês veem, assim, uma última pergunta para vocês, o mercado de capitais, ele é um local que tem muita técnica de neutralização, que o pessoal a empresa fechada, ela tende a aplicar mais o compliance dentro do que se espera, substancialmente? Ou vocês acham que não? Que pode ser empresa de mercado aberto e empresa fechada, os desafios são os mesmos. Vocês já pararam para pensar isso alguma vez? Eu penso isso todos os dias, Lélio, porque na advocacia nossa, eu acredito que o Marlos lide da mesma forma com a ideia concreta da mensagem de compliance, porque é muito comum o empresário, às vezes, buscar e querer uma solução, vamos falar assim, uma solução tabajara, né? Uma solução Ctrl+C, Ctrl+V e assim, pelo menos no escritório, a gente se recusa a fazer esse tipo de trabalho, porque, além de trazer uma repercussão péssima para o nosso trabalho pessoalmente, isso não vai resolver o problema. O jeito vai gastar dinheiro realmente à toa. Agora, com relação à sua pergunta, Lélio, eu não acho que a medida de compliance, né, as práticas de integridade, elas surgem para extinguir riscos
ou seja, para erradicar qualquer problema, tanto no mercado financeiro, quanto realmente no que tange a relação com os órgãos públicos no processo de licitação. A ideia é conseguir algum tipo de ganho, algum tipo de vitória. Se o sistema realmente trouxe algum tipo de ganho para o mercado, eu acho que realmente ele tem sentido. E aí o estudo do Marlos e o que ele tem falado aí do professor Loffer, o professor Eduardo Saad, vai trazer uma forma de se verificar se realmente isso teve um retorno de cunho prático. Mas eu não acredito que vai ser um programa de compliance que vai evitar que o sujeito se adapte e crie. Eu estou estudando lá agora meu projeto na Federal sobre criptomoedas, né? Então, assim, você tem uma normativa que não trata sobre nada de blockchain. Então, a norma não consegue acompanhar o avanço realmente da tecnologia e, por sua vez, a criatividade daquele que quer praticar um crime. Mas, concluindo, acho, né, no meu entendimento, se ela conseguiu de alguma forma reduzir alguma coisa, ela existe e deve continuar existindo. Então, vamos passar para as considerações finais. Vamos seguir a ordem, né? Fernando, Marlos e Ciro. Fernando, a palavra é sua para considerações finais, meu amigo. Muito obrigado. Então, Lélio, mais uma vez eu te agradeço. É sempre muito prazeroso, né? Conversar de maneira informal. A gente se sente muita vontade para ir fazendo as reflexões que vão sendo, digamos assim, oportunizadas pela conversa, né? E nessa última intervenção, eu queria me colocar como um otimista com relação a essa caminhada que nós estamos fazendo. A ideia de compliance, ou de integridade, me parece que surge com uma pecha negativa, né? Com uma referência sempre assim, ligada a uma maquiagem, a uma forma de blindar, uma forma de proteger os dirigentes e deixando que a responsabilidade acabe por cair no colo, né, de quem é mais frágil naquela organização. Mas o amadurecer dessa experiência, né, dessa proposta, tende a criar realmente mecanismos mais efetivos, na medida em que a crítica vem de fora, né? Vem de quem da academia, do Ministério Público, enfim, do mercado, acaba se deparando com fragilidades, com situações que cada vez mais vão sendo corrigidas porque não vão sendo mais aceitas. Então, um programa de integridade de mentira vai se apresentando, digamos assim, cada vez mais evidente e, em alguma medida, se consolida, né? Aqueles instrumentos vão se consolidando. Eu sou otimista nessa caminhada, como eu falei, e também realista. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos agora uma sociedade que é cada vez mais complexa em vários aspectos e tem que enfrentar a complexidade das relações que envolvem as corporações. As corporações estão cada vez mais fortes, mais influentes, com poder que, em muitos casos, supera ao dos Estados nacionais, não é? Então, nós temos que enfrentar essa realidade. Não adianta, como avestruz, fingir que ela não existe, fechar os olhos. Isso não vai contribuir. Eu acho que o caminho só é o de enfrentar. Nós vamos precisar enfrentar essa realidade nos seus múltiplos aspectos, né, de complexidade, e construindo ali uma
possibilidade cada vez melhor de obter efetividade desses mecanismos de controle, com todos os cuidados que temos que ter, não é? Então, precisamos controlar as empresas, precisamos fazer com que as atividades empresariais sejam cada vez mais respeitosas, tanto do direito das pessoas com as quais elas se relacionam, como dos seus próprios integrantes, né? Enfim, eu acho que o desafio está posto para uma prevenção empresarial, que acho, sim, digamos, o próximo passo que precisamos dar numa temática de direito penal do momento contemporâneo. Fernando, eu quero parabenizar, aproveitar, né, o grupo de pesquisa seu, está trazendo aí, como fala ali, essa informação de qualidade, né? Botando Minas Gerais lá em cima, isso é bonito pra caramba de se ver. E vamos passar a palavra para o Marlos. Marlos, antes de você falar, eu vou subir aqui um comentário. Parece que uma aluna sua, ela passou aqui, ó. Parece que ela fez um treinamento com você. E ela falou que passou a gostar mais depois que foi sua aluna. Legal. Lidiane, que legal. Então, Marlos, para você. Lélia, eu queria agradecer você, o professor Galvão e o Ciro, a oportunidade de mais uma vez debatermos. Falou-se muito aqui sobre o Laufer e um pouco do ceticismo dele em relação ao compliance. Concordo parcialmente com alguma das ideias que ele propõe, mas eu acho que o que nós, através, por exemplo, do CPJM, propomos é justamente esse novo campo de pesquisas que busque responder à altura às críticas com relação à ausência de uma verificação científica. Então, sim preciso verificar cientificamente, mas é inconcebível não pensar em compliance, não pensar num sistema integrado de governança, riscos e compliance dentro de qualquer organização. E aí, fazendo só um paralelo com a sua fala sobre mercado de capitais, se a gente pensar na cultura empresarial brasileira, que é baseada em empresas familiares, e nos Estados Unidos isso não é muito diferente, talvez a grande diferença é que o mercado de capitais norte-americano é muito pulverizado, enquanto que no Brasil ele é muito concentrado em alguns controladores, né? Mas o grande ponto é como estabelecer o compliance numa empresa familiar, ou de base familiar. E outro ponto é a dificuldade que se tem de captar recursos via o próprio mercado, o investimento do próprio acionista controlador, e aí toda a burocracia que existe, as garantias que são exigidas dos bancos, incluindo o Banco de Desenvolvimento, aonde que se vai buscar o capital? No estrangeiro. E aí, quando é que uma empresa de base londrina, nova-iorquina, holandesa, vai investir em alguma empresa de base familiar nacional que não tenha compliance, que não tenha estrutura minimamente estabelecida de integridade? Então, seria um retrocesso não pensar em compliance, mas eu concordo com todos aqui de que há muito que se discutir, apesar da norma ser recentíssima. Então, agradeço o espaço, espero a gente poder, mais uma vez, estabelecer esse diálogo aí com proposições, com propostas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marlos. Passar a palavra agora para o meu amigo Ciro Costa Chagas. Ciro, a palavra é sua. Grande Lélio. Bom, Lélio, grande amigo, te agradecer mesmo a oportunidade aqui de estar passando minha gata aqui no fundo, aqui, ó, dando uma despedindo. Aqui, tá dando um oi despedindo para nós. Fico aqui, agradecimento, oportunidade de aprender com vocês, né, e debater esse tema que está longe de ser resolvido, solucionado. Precisamos nos debruçar melhor sobre vários aspectos. Questão da responsabilidade objetiva que eu falei na minha fala, investigação interna, verificação empírica, possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Então, assim, é um tema que admite uma infinidade de debate e reitero aí o agradecimento e a oportunidade de estar falando aqui com vocês essa noite, pessoal. Um abraço para vocês. Beleza. Gente, muito obrigado aí por vocês terem vindo aí. Fernando, muito obrigado. Marlos, Ciro, e obrigado a todos vocês que estão assistindo e vão assistir nas próximas semanas o vídeo no YouTube. Foi um evento maravilhoso, um evento de grande qualidade. E em breve
nós vamos trazer Fernando Galvão aqui para falar sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Se Deus quiser, né, Fernando? Então vamos gravar isso em breve aí. Um abraço.